Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Sente o esgotamento de uma busca incessante por controle, por uma paz que parece sempre escapar. Quanto mais você a persegue, a mente ocidental, muitas vezes, nos aprisiona em uma lógica exaustiva. A de que mais esforço, mais controle e mais resultados nos trarão uma paz duradoura. Acreditamos que, ao dominar cada variável, ao preencher cada lacuna, encontraremos a serenidade. Mas, em vez disso, essa equação nos empurra para um abismo de exaustão mental e emocional, transformando a própria busca pela solução em um problema ainda maior. É a roda de hamster da vontade, onde cada giro nos deixa mais ofegantes, mais distantes de um repouso verdadeiro. Essa é a dor oculta de tentar controlar o incontrolável, a frustração de uma mente que luta incessantemente contra si mesma, aprisionada na tirania do deveria ser. Você se vê preso nessa batalha interna, onde a necessidade de ter sempre uma resposta, de estar sempre no comando, gera uma ansiedade que consome a alma e paralisa a ação. É um cansaço que não se cura com o sono, uma inquietação que nenhuma distração pode silenciar, porque a origem está na própria dinâmica da sua mente, que teima em resistir ao fluxo natural da existência. A busca por essa certeza é o que realmente nos afasta da compreensão. É aqui que a sabedoria Radhaka de Lao Tzu se ergue como um contraponto silencioso e profundo a essa futilidade. O taoísmo não propõe uma batalha a ser vencida, mas uma via de dissolução do conflito, não pela força, mas pela fluidez, pela aceitação do que é. Lao Tzu nos convida a observar a natureza, a água que contorna os obstáculos sem lutar, a árvore que se curva ao vento sem quebrar. É uma filosofia que sussurra a verdade de que a paz não se encontra na ausência de problemas, mas na sua capacidade de fluir através deles. Essa busca desenfreada por ter e ser, por controlar cada aspecto da vida, ressoa com o que Arthur Schopenhauer chamou de vontade. Para ele, essa energia cega e incessante é a raiz do sofrimento humano. Nossa vontade nos impulsiona a desejar, a lutar, a acumular, e é justamente essa busca insaciável que gera a miséria interna que tentamos evitar. Lao Tzu, de uma perspectiva oriental, oferece uma fuga dessa tirania da vontade, não através da negação ou da repressão, mas de um alinhamento com o fluxo maior da vida, o Tao. Ele nos convida a desaprender a luta, a confiar no ritmo natural das coisas, a encontrar a clareza além da agitação. A verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. Sente o esgotamento dessa sua devoção à plenitude? A busca incessante por preencher a vida com mais conhecimento, mais certezas e mais conquistas tornou-se a raiz do seu conflito interior. Existe uma ilusão profunda de que a felicidade reside na acumulação, na posse de todas as coisas ou de todas as verdades. Mas essa incessante corrida para se sentir completo é, paradoxalmente, a armadilha que o mantém preso. Lao Tzu, no Tao Te Ching, oferece uma perspectiva libertadora, o poder do vazio, não como ausência, mas como o espaço potencial de onde tudo emerge. Uma xícara só serve quando vazia, um cômodo é útil por seu espaço desocupado, assim também, a mente que se esvazia, que permite o não saber, torna-se um receptáculo. Ela não luta para conter, mas simplesmente flui, pronta para receber o que é. Desmascarar o viés da plenitude exige coragem. Nossa aversão à perda, inclusive de velhas ideias e certezas, nos impede de esvaziar para crescer. A paz, segundo Lao Tzu, não brota de ter tudo, mas de abraçar o não saber, a incerteza, a vulnerabilidade. É na aceitação da impermanência que a mente encontra seu repouso. A arte de não fazer, o Wei, quando aplicado à mente, revela um paradoxo. Parar de fazer para resolver o conflito interno é, contraintuitivamente, a ação mais potente. Não é passividade, mas uma quietude que permite que a solução se revele, sem a busca frenética. Imagine um lago. Quanto mais você o agita, menos claro ele fica. Uma mente em paz não é uma mente cheia de respostas, mas um espelho de lago calmo. Ela reflete a realidade sem distorções, sem a turbulência das projeções e expectativas. É a clareza interior que emerge da ausência de agitação, da permissão para que as coisas simplesmente sejam. Nesse vazio, a verdadeira plenitude se manifesta. Sente a paralisia que a busca incessante por certezas absolutas impõe à sua alma. A mente ocidental, muitas vezes, nos aprisiona no mito de uma verdade única, de uma resposta final para tudo. Essa obsessão gera uma ansiedade que paralisa, um conflito interno que se agrava quando a vida, em sua complexidade fluida, se recusa a ser binária.
extraordinária. A incerteza não é uma falha sua, mas uma condição inerente à própria existência, e a crença de que ela seja um defeito é o que nos aprisiona. Lao Tzu, através do taoísmo, nos convida a uma dança diferente, a dança da polaridade. Ele nos ensina a abraçar a interdependência dos opostos, o yin e o yang, revelando que a verdadeira verdade muitas vezes reside na tensão e no fluxo entre eles, e não na anulação de um pelo outro. A luz só existe pela sombra, a calma pela agitação, a vida pela morte. É na aceitação dessa dualidade que o conflito se desalha, pois ele perde seu terreno quando não há um lado a ser vencido. O erro fatal está no pensamento dicotômico compulsório, no viés de ver tudo em preto e branco. Essa rigidez impede a compreensão da complexidade da vida e alimenta o conflito interior, forçando escolhas onde há, na verdade, fluidez e paradoxo. Você se vê constantemente tentando encaixar o mundo em caixas, quando ele é, na sua essência, um rio em constante movimento? Essa necessidade de categorizar tudo é o que te impede de fluir. A verdadeira liberdade reside no não saber. Essa é uma técnica existencial poderosa para desarmar a necessidade de controle intelectual. A humildade epistêmica, o reconhecimento dos limites do próprio conhecimento, abre portas para uma paz que a rigidez mental jamais alcançará. Quando você aceita que não precisa ter todas as respostas, um peso imenso é retirado dos seus ombros, e a mente se liberta para explorar sem a pressão da perfeição. A vida, como um rio, não busca uma margem única. Ela abraça o fluxo de suas curvas, contorna seus obstáculos e continua seu caminho. Essa é a metáfora taoísta para a aceitação da incerteza e da mudança como parte inerente e libertadora da existência. O rio não luta contra as pedras, ele as contorna. Ele não resiste à corrente, ele se entrega a ela. Permita-se ser esse rio, fluindo sem resistência, encontrando clareza e paz no próprio movimento da vida. Sente o peso dessa máscara, desse é o ideal que você insiste em vestir? A construção social de uma identidade rígida e a busca incessante por validação externa tornaram-se a principal fonte da sua autossabotagem e do conflito interno que o consome. Você é mais do que o rótulo que carrega, mais do que a história que conta sobre si mesmo. Essa rigidez, essa necessidade de se encaixar em um molde, é o que alimenta a guerra dentro de você, uma luta constante para ser quem você acredita que deveria ser, em vez de quem você realmente é. Lao Tzu nos convida a retornar ao bloco não esculpido. O Pu é a sabedoria de voltar à simplicidade inata, a sua natureza essencial antes das imposições sociais e das autodefinições limitantes. Imagine a pureza de uma pedra bruta antes que a mão do escultor a transforme. Ela não tem forma definida, mas contém todo o potencial. Assim é a sua essência, anterior à complexidade artificial que você construiu. Despir-se dessas camadas é o primeiro passo para a paz. É preciso coragem para desvendar a falácia da identidade fixa. O viés de confirmação sobre quem somos nos impede de evoluir, criando uma resistência interna à mudança e ao crescimento. A dor de tentar ser quem você deveria ser é uma tortura silenciosa. Essa rigidez mental é uma prisão autoimposta, onde a sua mente luta contra a própria natureza fluida da existência, contra a impermanência de tudo, inclusive de quem você pensa que é. O exercício da desidentificação, com raízes no taoísmo e no budismo, é uma prática libertadora. Trata-se de observar seus pensamentos e emoções sem se apegar a eles, como nuvens que passam no céu. Ao fazer isso, você começa a dissolver a ilusão de um eu sólido e imutável que luta incessantemente contra si mesmo. Liberte-se da prisão da narrativa pessoal, da história que você repete sobre quem é, e descubra a vastidão do seu ser. A água que se adapta a qualquer vaso é o mais puro símbolo taoísta da flexibilidade e adaptabilidade. A verdadeira força não reside na rigidez, mas na capacidade de fluir e se moldar, de se entregar ao momento presente sem resistência. Ao abraçar essa mutabilidade, você desava as fronteiras do ego em conflito e encontra a paz na própria impermanência. Permita-se ser como a água, que se ajusta a qualquer forma, sem perder sua essência. Sente o peso dessa maldição da produtividade incessante. A cultura moderna glorifica o fazer a todo custo, criando uma ansiedade paralisante e um conflito interno profundo. O não fazer é demonizado, visto como fraqueza, e a exaustão, muitas vezes, é tratada como uma virtude. Você se vê correndo em uma esteira sem fim, convencido de que mais esforço trará mais paz, quando, na verdade, só aumenta o turbilhão interior. Lao Tzu nos apresenta o Wu Wei, a ação mais poderosa que não é ação. Não se trata de inércia ou passividade, mas de uma forma eficaz de navegar o mundo, agindo em profunda harmonia com o fluxo natural da vida, sem forçar. É a maestria do momento presente, onde a eficácia surge da ausência de esforço desnecessário, da entrega ao que é, em vez de lutar contra o que não pode ser controlado. Há um fator neuroemocional que sabota seu fluxo: o cortisol, o hormônio do estresse e da superexigência
inteligência e a dopamina, a busca incessante por recompensas rápidas, nos prendem na roda do fazer mais. Seu cérebro, viciado nessa luta, impede a paz interior que vem do Wu-Wei. Essa química interna nos empurra para a agitação, para a necessidade de estar sempre em movimento, sempre produzindo, mesmo quando o corpo e a alma clamam por repouso. A técnica taoísta do deixar acontecer é uma aplicação prática do Wu-Wei em suas decisões diárias, em seus relacionamentos, na sua busca por propósito. Não se trata de passividade, é um alinhamento consciente com a inteligência maior da vida, permitindo que as soluções se revelem em seu próprio tempo, sem a necessidade de forçar resultados. É a confiança de que o universo conspira a seu favor quando você para de lutar contra ele. Pense no bambu que se curva com o vento, ele não resiste, não se quebra. Sua força reside na flexibilidade, na capacidade de ceder, em vez de se manter rigidamente contra a força que o atinge. Essa é a metáfora da sabedoria oriental para a resiliência. Dissolva a luta interna ao se alinhar com as forças naturais, não contra elas. Deixe a vida fluir através de você e não lute contra ela. A sua paz reside em se tornar o próprio fluxo. Sente-se como uma fortaleza sitiada, exausto pela insistência em controlar o incontrolável. A obsessão ocidental por planejar, prever e dominar cada aspecto da vida, cada detalhe do futuro, cria uma rigidez mental que incessantemente gera conflito interior, quando a realidade, invariavelmente, se desvia do script que você tão cuidadosamente escreveu. A frustração e a ansiedade se instalam, alimentando a guerra dentro de você. É uma batalha perdida antes mesmo de começar, contra a natureza fluida da própria existência. Lao Tzu nos oferece a sabedoria da impermanência. O taoísmo nos ensina a abraçar a fluidez e a natureza mutável de tudo o que existe. É na aceitação dessa constante transformação que a resistência à mudança, a verdadeira raiz do sofrimento e do conflito interno, começa a se dissolver. O fluxo é a única constante, e tentar estagnar o rio da vida é uma futilidade que só gera dor. Permita-se ser parte desse fluxo em vez de tentar contê-lo. Existe um viés, a ilusão de controle, que nos engana, fazendo-nos acreditar que temos mais poder sobre os eventos do que realmente temos. Isso nos leva a uma frustração profunda, à ansiedade e a um conflito perpétuo. Você não é o maestro da orquestra universal, é parte dela. Reconhecer essa verdade é o primeiro passo para desarmar a necessidade de dominar o que está além do seu alcance. A verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. O caminho da desistência estratégica é uma abordagem prática para encontrar a paz. Use a sabedoria taoísta para identificar o que pode ser influenciado e o que, simplesmente, deve ser liberado. Direcione sua energia para onde ela realmente importa, abandonando a batalha perdida contra a realidade. Não se trata de passividade, mas de sabedoria para não desperdiçar sua força em lutas que nunca serão vencidas. Pense na montanha que não luta contra o vento. Ela permanece imponente, enquanto a nuvem e o vento passam, sem resistência, sem esforço. Essa é uma analogia para a aceitação serena do que é. Lembre-se da transitoriedade de tudo e da futilidade de resistir ao fluxo natural. Encontre a sua paz na observação, na entrega, e não na dominação ou na tentativa vã de controlar o indomável. Chegamos ao fim de uma jornada que nos levou às profundezas da filosofia de Lao Tzu, desmantelando as ilusões ocidentais que, sem perceber, construímos em nossa mente. Vimos como a busca incessante pela completude, a tirania da certeza e a rigidez de uma identidade fixa são as verdadeiras geradoras do conflito interior que nos consome. Acreditamos que preencher cada vazio nos traria paz, que ter todas as respostas nos daria segurança e que ser um eu imutável nos daria controle. Mas, em cada uma dessas crenças, encontramos a semente da nossa própria inquietação. A verdadeira paz não é a ausência de desafios ou de ventos que balançam a árvore. Não é um estado estático de perfeição, mas a dissolução do conflito interno, através de uma aceitação guarda-cara do que é, e de um profundo alinhamento com o fluxo da existência. É a quietude que emerge quando paramos de lutar contra a corrente, quando nos permitimos ser como a água, que se adapta a qualquer forma sem perder sua essência. É a sabedoria de Wu-Wei, de agir sem esforço forçado, de confiar na inteligência da vida. Agora, o desafio é seu. Ouse aplicar os princípios do Dao em sua própria vida. Comece a questionar suas próprias certezas. Aquelas verdades bem estabelecidas que talvez sejam apenas prisões confortáveis. Tenha a coragem de abraçar a incerteza, de reconhecer o não saber como seu maior aliado e não como uma falha. Permita que o vazio preencha, que a flexibilidade seja sua força e que a impermanência seja seu guia. A dúvida é o começo da sabedoria e ela o libertará. Nietzsche, em sua poderosa afirmação, nos convida ao amor fati, o amor ao destino. A força de abraçar a realidade em sua totalidade, com seus paradoxos, suas alegrias e suas dores, suas certezas
certezas e suas incertezas. Essa é a verdadeira liberdade interior. A paz, então, não é uma fuga do mundo ou de si mesmo, mas um encontro profundo e íntimo com a totalidade da vida, em toda a sua complexidade e simplicidade. Você está pronto para desaprender a guerra e abraçar a dança do Dao?